Vou introduzir agora o nosso próximo palestrante, para não ficar em cima da hora, que é o Dr. Tiago. Dr. Tiago Pereira, ele é graduado na UFRJ em Geografia, fez mestrado também na UFRJ e doutorado em Geografia. Atualmente, o Dr. Tiago é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, trabalha com pesquisa na área de meio ambiente, turismo, e vou deixar o Tiago falar um pouquinho sobre ele. Oi, Tiago, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Seja Boa muito noite, pessoal. bem-vindo. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite, né, da NatBio. É um grande prazer ser apresentado pela Natália, o convite que eu recebi do Tiago, né, para participar desse evento. São pessoas que eu tive contato ainda na UFRJ, na Geografia da UFRJ. Acredito que eu já no mestrado e vocês na graduação, ali no MESAG. Então, é muito bacana assim, poder encontrar com vocês hoje, dando sequência nessas discussões que a gente desenvolvia, né, com o nosso grande orientador, Evaristo de Castro Júnior. Então, começar com essa frase, acho que é muito importante homenagear esse grande orientador que a gente teve, certo? Quando eu recebi o convite do Tiago para falar sobre a Mata Atlântica, sobre a importância dos estudos associados à Mata Atlântica, o convite veio muito numa ideia de, poxa, Tiago, você, desde que eu te conheço, na realidade, você trabalha com Mata Atlântica. Será que seria possível, outra vez, você trazer um pouquinho da sua experiência, né, nesses estudos e compartilhar isso num bate-papo ali junto com a NatBio? Eu falei, não, claro, sem problema nenhum. Né? Então, a ideia inicial era que, pelo que o Thiago me passou, era que eu tentasse trabalhar um pouquinho o meu histórico de formação acadêmica e profissional, que, como eu disse anteriormente, está praticamente 100% associado a diferentes pesquisas em diferentes aspectos, né, associados à Mata Atlântica. Eu preparei uma breve apresentação para tentar fazer a coisa mais didática possível, e dentro dessa apresentação eu vou ter algumas questões conceituais mais amplas, né, principalmente no começo da nossa conversa, para que a gente não tenha erros na comunicação e alguns conceitos importantes fiquem claros. Mas, além disso, também a ideia ao longo dessa apresentação, ir permeando os meus caminhos acadêmicos, né, saindo desde lá da iniciação científica, no segundo período que foi iniciado, até o que eu desenvolvo hoje, né, associado à Mata Atlântica, como professor adjunto, né, e chefe do Departamento de Turismo da UERJ, aqui no campus Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, eu vou compartilhar rapidamente com vocês a minha tela. Peço um minutinho, por favor. Todo mundo consegue ver já a apresentação? Tudo certo? Alguém pode me dar um retorno? Porque eu não consigo mais ver ninguém, na realidade. Bom, acredito que está todo mundo vendo. Então vamos dar sequência. O título da apresentação, então, preparada para hoje, foram os estudos sobre a Mata Atlântica e a sua importância. E, como eu disse, né, vai ser mais uma conversa informal, permeando diferentes possibilidades de abordagem e estudos que são importantes para a manutenção da biodiversidade nesse bioma. Bom, então antes da gente começar a falar especificamente sobre a Mata Atlântica, eu acho que seria importante, até pegando o gancho, né, das primeiras falas no dia de hoje sobre a importância de estudos associados à questão da relação sociedade-natureza, de uma maior aproximação na relação sociedade-natureza, eu acho que vale a pena a gente começar falando exatamente sobre esse tópico. Então, se a gente for observar a história do desenvolvimento das sociedades humanas, a gente nota que, ao longo dela, a gente já teve diferentes possibilidades, né, de interpretação da natureza. A natureza ela já foi vista como organismo, ela já foi vista como máquina, ela já foi vista como sistema, e tudo isso, na realidade, influenciou diretamente na relação entre sociedade e natureza e, consequentemente, nas práticas que as sociedades desenvolveram nos ambientes naturais. Nesse sentido, a gente teve essas diferentes práticas, a gente destaca momentos de uso harmônico dos elementos naturais, momentos de exploração visando o acúmulo de capital, e momentos, mais recentemente, né, de uso sustentável em prol do desenvolvimento econômico, social e ambiental das gerações atuais e gerações futuras. Aquela ideia de desenvolvimento sustentável propriamente dito. Mas, voltando um pouquinho na história, para a gente entender como é que foi evoluindo essa questão da escala espacial de ocorrência dos impactos ambientais, sobre a relação sociedade-natureza, esse quadro eu acho que ilustra para a gente de uma maneira bem resumida como é que esse processo ele foi acontecendo. Se a gente voltar lá atrás, no período pré-agricultural, nas sociedades nômades, os impactos ambientais que essas sociedades causavam eram muito pontuais. Eram pontuais e por um tempo relativamente pequeno. Quando essas sociedades elas migravam em busca de melhores ambientes e mais recursos, esses ambientes que foram deixados para trás, eles tinham a possibilidade de se regenerar.
né? A sucessão ecológica ela podia acontecer sem maiores problemas. A gente vai classificar, então, os impactos ambientais causados por essas sociedades como impactos ambientais em escala local. Mesmo com a fixação ao solo, quando a gente passa a utilizar muito mais recursos e a gente já não dá mais espaço para que a natureza se regenere aonde a gente está, mesmo com todas essas transformações, a gente ainda vai classificar a escala de impacto ambiental como uma escala local. O que não quer dizer que a relação sociedade-natureza não tenha mudado dentro desse processo, né? Um dos exemplos que a gente gosta de dar tem a ver com a questão da religião. Se a gente pegar, por exemplo, as religiões que hoje são classificadas como religiões pagãs, a gente percebe que, no geral, essas sociedades elas tinham uma relação sociedade-natureza, e possuem até hoje, né, muito mais próxima, porque muitas vezes as divindades e os recursos e a relação direta fazia com que elas se sentissem, sim, partes integrantes da natureza. Quando a gente fala já sobre a ideia da religião judaico-cristã, que traz aquela história, né, de que Deus criou o mundo e tudo que está no mundo está aqui para servir ao homem, acontece imediatamente, né, um deslocamento entre a sociedade e a natureza. Na verdade, os homens, então, né, a sociedade, ela passa a olhar a natureza como algo que está ali para servi-lo. E quando isso acontece, a gente passa a se sentir algo separado da natureza, algo melhor do que a natureza. Mas mesmo assim, a escala de impacto ambiental ainda vai ser classificada como uma escala local. Bom, é só a partir da Revolução Industrial, lá no século XVIII, que os impactos ambientais vão passar a ocorrer na escala local, mas também as áreas onde as consequências desses impactos, né, vão acontecer, vão ser mais amplas, e a gente vai classificar agora esses impactos também como impactos em escala regional, questão de poluição atmosférica, poluição de rios, etc. Mas é só a partir, principalmente da segunda metade do século XX, né, com o fim da Guerra Fria, e a hegemonia do padrão de produção e consumo capitalista urbano-industrial, que a gente passa a ter, então, né, os impactos ambientais acontecendo nessas três escalas, a escala local, a escala regional e a escala global. O que a gente percebe, olhando para isso tudo, é que a forma como as sociedades vão se apropriar das riquezas naturais, dos recursos propriamente ditos, né, vai ser diferente de uma sociedade para outra. Vai ser diferente ao longo da história. Vai ser diferente nos distintos espaços geográficos. E isso automaticamente influencia, né, em diferentes possibilidades de relações entre sociedade e natureza. Só para a gente ilustrar de maneira muito rápida, né, quando a gente está falando desse processo de uso e ocupação do solo, a gente automaticamente vai ter a ideia de destruição, fragmentação e degradação das áreas florestais. Aqui só algumas das principais causas, só a título de ilustração mesmo, né? A questão de ocupação urbana, exploração de recursos minerais, madeireiras, agropecuária, atividade industrial. Tudo isso, na realidade, faz com que, dentro de uma abordagem da chamada ecologia da paisagem, né, que interpreta a paisagem como um mosaico heterogêneo, faz com que esse mosaico tenda a ser cada vez mais diversificado, cada vez mais complexo. Essa imagem tenta ilustrar isso de uma maneira mais clara para a gente, né? Vamos pensar já usando alguma questão associada à Mata Atlântica, né? Pensar que no Sudeste brasileiro, antes da chegada dos colonizadores portugueses, ainda com os povos originários. É claro que a gente tinha impactos, é claro que a gente tinha a utilização dos recursos, mas se a gente olhar para a paisagem de uma maneira geral, a gente ia ter essa paisagem basicamente homogênea no sentido do bioma Mata Atlântica. Lembrando que o bioma Mata Atlântica é extremamente diverso em termos de paisagens, em termos de ecossistemas, etc. Mas a ideia seria uma cobertura vegetal original. Com a chegada, então, desse processo de colonização e a diversificação, né, das áreas de ocupação, de produção, a diversificação do uso do solo, com questão de residências, cultivos, represas, etc., a gente passa a ter, então, um mosaico heterogêneo, onde a gente pode notar uma matriz antrópica e, nessa matriz, alguns fragmentos florestais remanescentes e, talvez, possíveis corredores florestais conectando esses fragmentos que estão em diferentes estágios sucessionais. Então, na realidade, quando a gente olha para a paisagem dessa forma, a gente está pegando a abordagem da ecologia da paisagem e a proposta, então, é entender a funcionalidade dos elementos da paisagem e a relação que se dá entre eles. Bom, nesse processo de fragmentação, um dos primeiros problemas que a gente já vai destacar seria a ideia do efeito de borda, né? Aqui a gente tem a ideia dos mares de morros, aqui no Sudeste brasileiro, a questão da Mata Atlântica, os fragmentos, as áreas aqui, né, desmatadas, e a gente percebe nitidamente que da borda para o interior do fragmento, essa clareira aqui ela vai gerar mudanças microclimáticas, como diferença na temperatura, aumento da luminosidade, aumento na intensidade de chuva, dos ventos, o que vai fazer com que a funcionalidade desse ecossistema seja alterada, o que vai fazer com que a biodiversidade seja distribuída de uma forma que não necessariamente seria se a gente estivesse num estágio climático.
Ou seja, a gente vai ter um efeito negativo saindo da borda para o interior do fragmento. E quanto mais fragmentada for essa paisagem, maior vai ser esse efeito de borda. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente encontra hoje no Sudeste brasileiro, e não só no Sudeste brasileiro, né? Em todo o litoral brasileiro, na faixa de Mata Atlântica. Só para a gente destacar aqui, mais uma vez ilustrando rapidamente, né? Além da perda de biodiversidade, além do efeito de borda, a gente poderia ter também a ideia da degradação dos solos, tanto da estrutura e da fertilidade, o aumento dos processos erosivos, o assoreamento dos rios, consequentemente, uma alteração do ciclo hidrológico, né? Se eu estou mudando as taxas de infiltração, de armazenamento no lençol freático, de escoamento superficial e subsuperficial, se eu estou mudando tudo isso, com certeza muda o ciclo hidrológico. E todas essas questões em conjunto vão originar, com certeza, graves problemas e conflitos socioambientais. Se a gente for pegar 3 dos principais biomas brasileiros, né, Floresta Amazônica, Cerrado e Mata Atlântica, e for pensar que traçar uma linha do menos alterado para o mais alterado, a gente teria a Floresta Amazônica como menos alterado, o Cerrado intermediário e a Mata Atlântica despontando como, de fato, o bioma que mais foi alterado ao longo da história do Brasil. O que a gente percebe é que o processo de ocupação pós-colonização ele se deu principalmente do litoral para o interior e, consequentemente, esse bioma ele foi, de fato, mais afetado. Apesar da floresta amazônica ser o menos afetado, vale destacar que a intensidade de impacto hoje é muito maior na floresta amazônica do que na Mata Atlântica. É uma observação importante a ser feita. Bom, esse cenário todo que a gente acabou de apresentar mostra para a gente, então, uma intensificação da degradação ambiental nas mais diferentes escalas, levando, então, à necessidade, né, do desenvolvimento de pesquisas, projetos e práticas que possibilitem um maior conhecimento e uma maior aproximação da sociedade em relação aos ambientes naturais, no nosso caso, especificamente, em relação à Mata Atlântica. E com isso que a gente consiga construir uma percepção que inclua, então, o homem como parte integrante desses sistemas, ou seja, dessas paisagens. Uma das principais formas que as sociedades encontraram, né, para lidar com esse problema foi criar áreas naturais protegidas, no Brasil chamadas de unidades de conservação. Essa é uma prática que ficou muito comum no século XX, mas é algo bem antigo. A gente destaca, por exemplo, as áreas naturais com usos restritos, né, na Índia, antes de Cristo, para fins religiosos, ou ali no absolutismo francês, áreas naturais de uso restrito para caça da família real, etc. Mas é só a partir do final do século XIX e século XX que a gente tem, de fato, áreas naturais com usos restritos, né, voltadas para a preservação, para a proteção da biodiversidade, da paisagem natural. Bom, no Brasil, especificamente, a gente tem o SNUC, né, o Sistema de Unidade de Conservação, que vai definir para a gente as diretrizes gerais para se criar uma unidade de conservação, para categorizar ela, e também sobre a questão do manejo. Né? Para ilustrar também, esse documento ele cria 2 principais tipos, né, 2 principais categorias de unidades de conservação. As de proteção integral e as de usos múltiplos. As de proteção integral muito mais próxima àquela ideia da corrente preservacionista, enquanto a de usos múltiplos mais próximas à ideia da corrente conservacionista. Bom, pensando nessa ideia de unidade de conservação, vamos pensar que o ecossistema ele pode ser visto como o nível hierárquico superior da organização da diversidade biológica. Em outras palavras, a gente pode pensar que se a gente protege o ecossistema, consequentemente, tudo que está dentro dele, todos os elementos e a sua funcionalidade, teoricamente também está protegido. Isso faz com que o ecossistema se torne, então, uma unidade privilegiada para a conservação in situ do estado da biodiversidade, levando a uma necessidade de planejamento ambiental para, então, a gente ter a possibilidade de criação de mais áreas naturais protegidas ou unidades de conservação, como são conhecidas no Brasil. Dessa forma, os impactos ambientais levam à necessidade das unidades de conservação, levam à necessidade de estudos de impacto ambiental, e nesse processo, uma ferramenta, né, uma etapa importantíssima seria o desenvolvimento de um diagnóstico ambiental. Lembrando que essa ideia do diagnóstico ambiental é uma ideia interdisciplinar, transdisciplinar, a gente vai ter profissionais de diferentes áreas, né, que vão atuar observando diferentes aspectos. É fundamental, então, elaborar protocolos, né, metodologias que possibilitem o monitoramento desses fragmentos florestais remanescentes na Mata Atlântica. Né? E, de preferência, metodologias de baixo custo, eficientes e rápidas, né, para que, com esses resultados, a gente tenha informações que possam embasar, né, as nossas ações futuras, tanto na questão da geografia física, propriamente dita, do ecossistema, quanto na questão da relação sociedade-natureza. Ou seja, a ideia é avaliar a diversidade no nível do ecossistema. Nesse diagnóstico ambiental, então, várias possibilidades de aspectos podem ser levantados, né? Geologia, pedologia, socioeconômico, flora, fauna. E aí eu entro com um parêntese em relação à minha formação acadêmica. Né? No segundo período da graduação, eu fui trabalhar no GeoEco,
um laboratório da UFRJ, na graduação de Geografia na UFRJ, coordenado pela professora Ana Luísa Coelho Neto, trabalhando essencialmente com geomorfologia e hidrologia. Logo depois, ainda na graduação, fui trabalhar com o professor Evaristo de Castro Júnior, no NESAG, com estudos geobiofísicos e estudos relativos à estrutura da vegetação. O que me levou no mestrado a defender a tese intitulada Uso de Indicadores Funcionais Globais no Diagnóstico Geobiofísico de Casos de Fragmentação da Floresta Atlântica na bacia do Rio do Macacu, trabalhando com uma unidade básica de estudo, né, a bacia hidrográfica. Bom, o diagnóstico geobiofísico, o que é isso? Né? É uma forma que a gente tem de indicar o estado de preservação ou degradação da área que a gente está estudando, do fragmento que a gente está estudando. Como é que a gente faz isso? Com o uso dos indicadores funcionais globais. E o que seriam os indicadores funcionais globais? Né? A dinâmica funcional da produção e da composição da matéria orgânica, ou seja, a ciclagem de nutrientes. É sabido que a ciclagem de nutrientes em ambientes tropicais é fundamental para a manutenção desses ambientes, né, desses ecossistemas. E dentro da ciclagem de nutrientes, diversos fatores vão ser importantes para mostrar se essa ciclagem de nutrientes está ocorrendo de forma efetiva ou está deficitária, etc. A ideia das formas de humus. Né? Nesse estudo, então, a gente identificou características do topo do solo, características químicas, físicas, condições climáticas com uma estação meteorológica instalada no fragmento de São José da Boa Morte, o estudo de matéria orgânica, de estoque de matéria orgânica de superfície ou a serrapilheira. Aqui é o Felipe Soter, que trabalhou comigo como estagiário quando eu estava no mestrado. Hoje foi professor já da Rural, substituto, e segue também nas linhas de pesquisa. Né? E também fizemos estudos relativos à vegetação, não sobre levantamento florístico. Para isso, a gente tinha necessidade de ter uma formação taxonomista. Como geógrafo, engenheiros florestais, ambientais, o que seria, teoricamente, né, mais possível para a gente seria trabalhar com a ideia de estudos de estrutura da vegetação, de fitossociologia, né? Onde a gente levanta diversos indicadores, como DAP, né, diâmetro, altura do peito, altura do dossel, fuste, tenta ver qual é o tipo da espécie, mas a gente não tem necessidade de identificação. Ou seja, a gente tenta entender como está a estrutura da vegetação, e não necessariamente quem está ali. Esse estudo foi desenvolvido num fragmento e foi comparado os resultados com uma área de mata contínua lá no Garrafão, para que a gente pudesse verificar a efetividade da metodologia, né? Uma metodologia de baixo custo para identificar o estado de conservação desse fragmento. Bom, a ideia principal, então, é que a integridade dessas florestas, né, ela poderia ser vista a partir da diversidade e da composição das espécies que estão ali, pelo microclima, pela estrutura e funcionamento dessa floresta, bem como por diversos outros processos ecológicos que vão ser responsáveis pela manutenção desse ecossistema de floresta tropical, no nosso caso a Mata Atlântica, e nesse caso específico do estudo, a ciclagem de nutrientes. Bom, beleza. Nesse momento, então, eu tinha feito um estudo interessante de geografia física, mas um estalo passou pela minha cabeça, que é muito importante entender o estado de funcionalidade do fragmento, mas não adianta nada se a gente não entender a relação da sociedade do entorno com esse fragmento, ou seja, a relação sociedade-natureza. Então, no bioma da Mata Atlântica, né, extremamente fragmentado, com alta diversidade de ecossistemas, né, é fundamental que a gente busque modos de manejo que possibilitem a sustentabilidade dos fragmentos, a questão ambiental, mas também gerem, né, a possibilidade de renda para as populações locais, envolvimento das populações locais no processo de conservação dessas áreas. Né. Só para a gente ter uma ideia, isso são dados de 2000, dados antigos, hein? No Rio de Janeiro, 73% das unidades de conservação têm moradores até hoje, inclusive as de proteção integral. No Paraná, 20%, no Espírito Santo, 25%. Isso tudo gera conflitos. E isso me levou, no doutorado, então, a pesquisar, sair um pouco da geografia física, entrar mais na questão da geografia humana e trabalhar essencialmente com os conflitos socioambientais em duas unidades de conservação, o Parque Natural Municipal da Prainha e de Grumari, unidades de conservação representativas aqui no município do Rio de Janeiro. Nesse trabalho, então, a ideia foi tentar entender, né, o rumo da evolução da paisagem geográfica nesses dois parques, e o principal objetivo era que o resultado desse trabalho pudesse contribuir de alguma maneira para futuros planejamentos, para o plano de manejo, para a tomada de decisão, ou seja, que ele não ficasse engavetado, mas que ele se tornasse um diagnóstico, né, não só geobiofísico, mas também sobre a evolução da paisagem, sobre os conflitos de interesse, que ele pudesse ser utilizado de alguma maneira pela gestão. Os objetivos específicos, além desses gerais, né, foi o levantamento geobiofísico, da mesma metodologia do mestrado, só que só na Prainha, comparar a eficiência dos modelos, né, de gestão dessas duas áreas, investigar e espacializar, saiu errado aqui, os conflitos de interesse e aumentar o diálogo entre as populações locais e os órgãos governamentais. Só para ilustrar rapidamente, agora eu vou passar várias imagens só para mostrar minimamente algumas coisas produzidas na pesquisa, né? Aqui são as áreas de estudo,
Aqui foram os pontos de coleta das análises de serrapilheira, de solo, das estruturas da vegetação na prainha. Aqui, para trabalhar com conflitos de interesse, como a gente tem uma diversidade grande entre os diferentes compartimentos da paisagem, né, encosta, restinga, faixa de areia, e também nos usos, nos diferentes atores, a ideia foi dividir essas áreas nesses 3 compartimentos, né, e analisar os 3 compartimentos de maneira separada e depois pensar no todo. Né. A mesma coisa feita para a prainha, e a partir de diversas pesquisas bibliográficas, entrevistas com órgãos públicos, trabalhos de campo, etc., com métodos quantitativos e qualitativos, né? Aqui algumas imagens só das entrevistas com a associação de moradores, com os pescadores, com o pessoal do comércio dos quiosques, com o pessoal na praia naturista, a ideia de pesquisa participativa, né? Aqui a ideia da quantificação, com a aplicação de questionários fechados, levantando... Aqui são só 4 exemplos, mas tem em torno de 32 gráficos diferentes sobre questões diferentes, né? Tentando traçar um panorama dessa comunidade. Isso tudo ajuda a gente a produzir um mapa de uso do solo mais atual, a produzir matrizes de conflitos de interesse, né? Para a gente tentar quantificar esses conflitos de interesse, espacializar isso, mostrar qual ator tem interesse em cada área, né? E isso tanto para a prainha quanto para a Gomaria, e principalmente propor algumas soluções para esses conflitos. Uma coisa que foi muito bacana é que até 2011 o parque nenhum dos 2 parques tinha plano de manejo. Eu estava terminando a tese, uma empresa de fora do Rio foi contratada para fazer o plano de manejo. Eles também não tinham tantas informações e acabou que eu consegui atingir o meu primeiro objetivo, né? A tese ela foi bastante utilizada, né, como embasamento para a produção do plano de manejo que hoje vigora nesses 2 parques. Isso eu acho que foi bem bacana. Em 2012, só para a gente caminhar já para o final aqui da apresentação, em 2012, eu tive a oportunidade de passar no concurso para professora adjunto do Departamento de Turismo da UERJ, e pela minha formação, trabalhando principalmente com disciplinas como fundamentos de ecologia, manejo de ecossistemas, turismo e meio ambiente, ecoturismo, né, etc. Vários trabalhos de campo em ambientes naturais, essencialmente Mata Atlântica, Parque Nacional da Tijuca, Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Pissinguaba, projetos de pesquisa, e aqui a gente vai tentar destacar rapidamente alguns projetos de extensão que a gente desenvolve hoje, para mostrar que na formação que eu trabalho, né, com a Mata Atlântica, eu venho desde a questão da geografia física até a propriamente dita prática, né, colocar para a sociedade as nossas ideias através de projetos de extensão nesses ambientes. Né. Então, já desde lá do doutorado, e uma vez dentro do turismo, eu percebi isso de uma forma mais nítida, né, que as paisagens elas também podem ser apropriadas em atividades comerciais e de lazer. As paisagens elas também podem ser vistas como recursos, na verdade. Né. E quando a gente está falando de paisagem natural, de parque, unidades de conservação, através da visitação e do uso público, né, o turismo vai ter um papel importante, principalmente através do ecoturismo. O SNUC, que a gente já comentou anteriormente, que fala sobre unidades de conservação, ele também determina que essas unidades, a gestão dessas unidades, também deveriam desenvolver atividades educativas, recreativas e de interpretação ambiental. Como? Pela visitação e uso público através do turismo. Só uma citação que eu acho bem interessante, falando sobre essas áreas, né? As áreas naturais protegidas oferecem oportunidades únicas para a reaproximação das pessoas aos ambientes naturais, aliando conhecimento, reflexões, desafios, afetividade, curiosidade, imaginação e noção de pertencimento, o que facilita o cumprimento dos objetivos da educação ambiental e da conservação da natureza. O que vai de encontro com uma das primeiras falas no evento de hoje, né, sobre essa ideia da educação ambiental, da conservação, da relação sociedade e natureza. Só um destaque, o Rio de Janeiro tem um potencial imenso, né, para essas atividades, tem várias unidades de conservação municipais, estaduais e federais, e uma observação para talvez futuras pesquisas, né, qual é o efeito que a pandemia, né, vai trazer para essa relação sociedade-natureza. Eu faço parte do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Tijuca, que a gente sabe que, com fechamento para os veículos, por exemplo, mudou a relação ali. A gente sabe que, por exemplo, assim que abriu, a procura foi muito maior do que era antes, que a Pedra Bonita está fechada no final de semana pelos problemas de aglomeração. Então, como é que isso vai gerar efeitos ou não nessa relação? Rapidamente, só para ilustrar os 2 projetos, né? O primeiro projeto de extensão é o Partiu Trilha, o ERJ e DETUR, o ecoturismo e a relação sociedade e natureza. A ideia é desenvolver roteiros de atividade de ecoturismo, turismo de aventura, gratuitos e abertos para a sociedade civil em maneira geral, no estado do Rio de Janeiro, em várias unidades de conservação. O foco principal é socializar a prática do ecoturismo. A gente sabe que o ecoturismo, muitas vezes, ele tem custos altos, com guias, com equipamentos específicos, atividades de turismo de aventura, né? E a ideia é que a gente possibilite isso de maneira gratuita para diferentes segmentos da sociedade, né? Uma experiência para diferentes segmentos da sociedade. E nos últimos anos a gente vem focando também principalmente em alguns grupos excluídos, no geral, de atividades de ecoturismo, como grupos da terceira idade.
através de uma parceria com a UNAT, que a gente vem buscando lá da UERJ, para que a gente desenvolva atividades específicas para esse grupo. A gente busca também estimular a interação entre os indivíduos, a promoção da saúde, a qualidade de vida, ações de educação ambiental, uma maior aproximação em relação à sociedade e à natureza, e para os alunos envolvidos, né, a participação nos eventos científicos, a produção de artigos, etc. Aqui algumas imagens, rapidamente, de atividades, né, em diferentes unidades de conservação. E o outro projeto seria o Trilhas e Roteiros Sensoriais como instrumentos de sensibilização e educação ambiental no estado do Rio de Janeiro. As trilhas e os roteiros sensoriais, eles podem ser vistos como um produto específico dentro do ecoturismo. A gente tem um grande potencial para trabalhar a ideia de percepção e educação ambiental de uma maneira lúdica e não formal. A gente tem, na verdade, a ideia da recreação, a ideia da educação, trabalhando em prol da aproximação na relação sociedade-natureza. A proposta, então, é perceber o corpo, é perceber o ambiente, é perceber a si mesmo, a sua relação com o grupo, através de diferentes aspectos, né? Estimulando a percepção visual, auditiva, olfativa, tá? Ou seja, estimular os diferentes sentidos dentro do ambiente natural. E muitas vezes, para você estimular um sentido, você tem que privar esse indivíduo de outro. Então, a gente trabalha com atividades vendadas, estimula o olfato, o paladar e tudo mais. Isso acaba criando, né, um atrativo turístico diferenciado nas unidades de conservação que a gente conseguiu desenvolver isso. A gente, então, consegue observar, sentir, integrar os elementos da natureza através de um processo educativo, né? É uma ferramenta de educação, de interpretação, de comunicação ambiental e de conscientização também, né? E nesse processo, a própria paisagem pode ser vista como um recurso didático. Mas o que eu acho mais interessante de destacar sobre as trilhas sensoriais, que é o que a gente vem focando principalmente hoje, né, é que elas contribuem para a inclusão de grupos que são tradicionalmente excluídos de atividade de ecoturismo. Crianças e adolescentes, através do turismo pedagógico, principalmente, né? Mas, no nosso caso, o que a gente busca hoje é trabalhar justamente com pessoas com deficiência. Quando a gente é privado de um sentido no ambiente natural, a gente se coloca no lugar de pessoas que, no geral, não tem esse sentido, né? Tem a deficiência desse sentido. Então, na realidade, a gente começou a pensar em trabalhar com projetos específicos para portadores de deficiência, né? Como, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, através de uma parceria com a CIM de Teresópolis. A gente vai começar a trabalhar agora com deficientes auditivos, assim que a gente puder, né, pós-pandemia, com deficientes auditivos e deficientes visuais e autistas. Grupos que tradicionalmente são excluídos, mas que, de fato, necessitam e têm todo o direito, né, de trabalhar de uma forma, através da inclusão social das pessoas com deficiência nos ambientes naturais. Bom, só para exemplificar um outro caminho também muito importante nos ambientes naturais, é o turismo de base comunitária, o turismo de base local, onde a gente destaca, né, a participação das comunidades tradicionais e populações locais no gerenciamento dessa atividade e também nos benefícios que são gerados por ela, né? E o grande desafio nesse processo, que a gente vem falando do turismo, Mata Atlântica, unidades de conservação, é buscar o equilíbrio entre a conservação e o turismo, né? Esse é o enorme desafio. É importante a gente ter um pensamento crítico no planejamento, na execução dessa atividade nessas áreas, levando em consideração tanto as questões ambientais, né, quanto as econômicas e as sociais. E é fato que é muito importante trazer sempre a participação das comunidades locais, na busca por essa ideia de desenvolvimento regional sustentável, né? Além disso, só para lembrar também, nessas atividades turísticas é sempre muito importante a gente tentar vincular elas, tentar, de alguma forma, dialogar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Bom, dessa forma, a gente contribui efetivamente para a construção de uma relação sociedade e natureza mais harmônica e sustentável, garantindo, portanto, o uso público dos ambientes naturais, ações de inclusão social, assim como a manutenção da biodiversidade no bioma Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Para a gente não concluir, eu acho que fica claro que a questão ambiental ela é um tanto quanto complexa, vários são os atores, muitos são os interesses e, com certeza, os conflitos vão ser esperados. A Mata Atlântica, pelo que a gente conversou aqui, ela vai ter tanto um papel importante, né, uma função com serviços ecológicos, mas também com questões sociais e questões econômicas. Acho que os exemplos apresentados aqui ilustram isso, né? É fundamental a gente ter essa abordagem integradora, holística, né, transdisciplinar, para falar sobre Mata Atlântica, para falar sobre conservação. É fundamental a gente estar aberto para diferentes visões, simbologias, práticas em relação a esses ambientes, né? Quebrar a ideia do cientificismo, estar aberto, sim, para o conhecimento tradicional. E, nesse sentido, pensar que uma política justa e sensata e uma economia equilibrada, em princípio, devem ter como meta trazer os moradores locais como sócios beneficiários desse processo de conservação, né? E não transformar esses moradores locais em inimigos nesse processo. A gestão participativa e a resolução das questões fundiárias é fundamental para a resolução dos conflitos.
A qualidade de vida, o que a gente pode perceber, né, ela vai estar muito mais associada à qualidade do ambiente, da estética, da cultura, muito mais do que a um consumo material que é divulgado por esse padrão de capitalista urbano-industrial, né, hegemônico. Está na hora de mudar um pouquinho a chave. E, nesse sentido, a participação popular, o ativismo político e ambiental, o comprometimento com as mudanças do estilo de vida individuais são primordiais, né? Esse de fato, um dos primeiros passos. Bom, por fim, pessoal, com o nosso último slide, a ideia que a gente quer passar é que é importante conhecer profundamente as características ambientais, as questões históricas e sociais, né? Entender os conflitos de interesse e as diferentes práticas que são realizadas nas diferentes paisagens. É fundamental isso para que o planejamento de projetos de desenvolvimento territorial sustentável possa ser desenvolvido de uma maneira efetiva. E, nesse processo, é importantíssimo que as particularidades, as singularidades de cada caso sejam levadas em consideração na busca por soluções para os problemas socioambientais específicos do bioma Mata Atlântica. Eu acho que, com a apresentação de hoje, a gente pode perceber que é muito importante, sim, a gente entender, de fato, o funcionamento interno de um ecossistema, buscar metodologias e protocolos para levantamento diagnóstico, mas também é fundamental entender como as sociedades, né, se relacionam com esses ambientes naturais, ou seja, como a relação sociedade-natureza se dá nesses ambientes dos quais a gente tenta proteger. Bom, aqui seguem as referências bibliográficas, eu sei que vai ficar disponível depois, né, que foram utilizadas ao longo da apresentação de hoje. E eu agradeço pela oportunidade de fala, segue meu contato para quem tiver alguma dúvida e, posteriormente, quiser, né, enviar alguma mensagem. Muito obrigado mais uma vez ao pessoal da NetBio, desculpa me estender um pouquinho além do tempo, e agradeço mais uma vez pelo convite. Nossa, emocionante a palestra, Thiago, realmente, assim, muito elogiada no chat, de uma eloquência. Realmente, assim, a gente vê que uma pessoa está apaixonada pelo tema, que pesquisa, que tem domínio sobre o tema que fala, assim, realmente emocionante. É emocionante também, né, a homenagem ao professor Evaristo, acho que quem trabalhou com ele não consegue encontrar outras pessoas que trabalharam com ele sem falar, sem homenagear, porque realmente Com certeza. Tem pessoas que dizem que quando você faz faculdade ou quando você está estudando, vai ter uma pessoa que vai te tocar e que vai seguir, né? Que vai te fazer seguir dentro de um caminho, dentro de um exemplo. O professor Evaristo, ele era essa pessoa para a gente, eu acho que na área ambiental, na área da pesquisa, ele era a personificação do Carpe Diem. Ele era aquela pessoa que ele vivia a vida dele, mas ele, assim, o prazer dele também estava na ciência. Então, assim, muito obrigada, Thiago. Muito elogiada no chat sua palestra. Você que também é ligado ao turismo, né? E você falou de ocupação, de território, do uso do solo, né? Aí pegando na questão do uso público, né? Como é que você acredita, e aí até pegando um gancho já na palestra de amanhã, né? Que a gente convidou lá o presidente da ACTA para falar um pouquinho disso, da ligação do turismo com a educação ambiental. Como é que você acha que o turismo pode, as áreas protegidas, né? Passar a semente, passar essa consciência ambiental? Como é que o turismo pode ajudar isso? Seja numa operadora, seja como um guia de turismo, o que você tem assim para falar sobre isso? Bom, é uma pergunta super interessante, Anderson. Bacana que o Fábio vai falar com vocês amanhã. O Fábio realmente tem uma experiência imensa, né, representando a ACTA para falar sobre isso. Mas falando um pouquinho sobre o uso público, né, quando a gente pensa, eu citei aqui as duas diferentes categorias de unidades de conservação, as de proteção integral e as de usos múltiplos, né? E a gente citou ali rapidinho a ideia do preservacionismo e do conservacionismo. Isso afeta diretamente na questão da relação sociedade-natureza. A gente percebe que a maioria dos nossos parques, pelo menos os mais visitados do país, são todos de proteção integral. E o único tipo de uso que é permitido, de certa forma, seriam os estudos e a visitação de acordo com o zoneamento desenvolvido, né? O que a gente percebe é que, muitas vezes, o pensamento inicial é: vamos deixar o ser humano de fora, porque isso vai ser melhor para proteger aquela área. E, na realidade, o que eu venho discutindo cada vez mais é que talvez estivesse na hora da gente mudar a chave e pensar, na verdade, na presença do ser humano de uma maneira que a educação ambiental possa ser desenvolvida, de uma maneira que a percepção ambiental seja estimulada, para que esse ser humano se sinta parte integrante daquilo ali. Em vários momentos eu falei das comunidades locais, né? Você, numa unidade de proteção integral, você não pode ter uma comunidade local, interna, a não ser que ela seja tradicional. Mas para você se classificar como tradicional hoje é praticamente impossível, a não ser que você seja essencialmente caiçara, quilombola ou indígena, né? Mas tirando esses é quase que impossível.
mas você não precisa ser tradicional para ter uma relação com aquele ambiente de décadas, de ter uma relação sociedade-natureza muito mais próxima, né? De se sentir pertencente, uma questão de identidade. E aí, quando você exclui essa pessoa do processo, você acaba com uma possibilidade de desenvolvimento regional sustentável impressionante, assim, porque esse cara poderia trabalhar com turismo, por exemplo, com as agências, com os operadores, mas ele, através do turismo de base local, gerenciar e participar efetivamente daquilo. Entendeu? Um outro caminho, só para não me alongar muito, eu acho que tem a ver também com a ideia do turismo pedagógico, né? Começar desde pequeno. Alguém falou isso lá no começo, acho que o André falou sobre isso, né, André? Levar as escolas, efetivamente, levar as crianças para atividades pedagógicas. Chame de aula passeio, se quiser. Eu prefiro trabalho de campo, mas para criança, mas é isso, levar para atividades nos ambientes naturais, atividades lúdicas, não formais, mas que são educativas. Eu acho que são dois caminhos, eu acho bem interessantes para se falar sobre isso. Bacana. Tiago, só para finalizar, e primeiramente, de novo, agradecer a você pela disponibilidade, por ter aceitado o convite. Saiba que será convidado várias vezes aí para fazer outros cursos com a gente. Conta comigo, o que eu puder ajudar vocês. Estou recebendo uma pergunta aqui no inbox de uma pessoa que está preenchendo um formulário. Perguntou para o professor Tiago acerca da privatização dos parques nacionais. O que é isso? Que ideia que você tem sobre isso? Como é que vai funcionar? Questão bem polêmica, na verdade. Né? Eu faço só ensejo, para perfeito ensejo, poder fazer a pergunta que eu queria falar também. Como você vê a introdução dessa educação ambiental das crianças num currículo escolar e tal? Você acha que cabe, você acha que dá para você transversalizar o meio ambiente, todas as ciências da escola? Como é que você vê isso, essa transversalidade do meio ambiente? Aproveita o ensejo assim para falar tudo isso. Vou inverter a ordem da resposta rapidinho. Vou começar pelo Tiago e depois vou para o tema mais espinhoso ali, sabe? Tiago, é super viável, assim. Eu te aconselho, talvez, se você quiser, procurar uma professora que trabalha comigo, ela estudou na UFRJ também, na verdade, que é a Marcela Padilha, no Departamento de Turismo. Ela tem um projeto de extensão de turismo pedagógico super bacana, assim. E, através das experiências que eu já acompanhei, a gente já fez algumas parcerias com meus projetos de extensão, a gente percebe que é completamente viável trabalhar isso de uma maneira transdisciplinar no ensino fundamental e no ensino médio. Na verdade, a gente pode ir até um pouco antes, a gente pode trabalhar isso com certeza na educação infantil, entendeu? Tudo depende, principalmente, Tiago, da disponibilidade das coordenações, das direções no setor privado, né? E quando a gente está falando da esfera pública, a questão se torna um pouco mais complexa. É viável, sim, umas parcerias diretas com algumas escolas via direção, mas eu acho que o mais interessante seria uma política pública, realmente, né? Tanto no município quanto no estado, que implementasse efetivamente horas, aula em campo, atividade de educação ambiental, de uma maneira transversal, e que isso contabilizasse efetivamente como hora curricular. Entendeu? Então, eu acho que são dois caminhos. Depois eu te passo o contato da Marcela, que eu acho que você vai conseguir pegar bastante coisa com ela também, inclusive de biografia. Bom, respondendo a outra pergunta, então, sobre privatização dos parques, né? Antes de mais nada, eu digo contra. Eu sou contra a privatização dos parques. Independente da esfera, independente se ele é municipal, independente se ele é estadual ou federal. A gente sabe, sim, principalmente quem participa de conselho consultivo, de quem está junto da gestão, né, dos diversos problemas, principalmente financeiros, que essas equipes gestoras passam no cotidiano, né, de equipe, de material, de equipamento, para poder fazer uma gestão efetiva desses parques. E, infelizmente, isso é, por diversas vezes, utilizado como a principal razão para a privatização. Né? O setor privado, o dinheiro que vai ser investido, vai poder fazer uma melhor gestão, mas quando, na verdade, segundo aquele documento que eu citei algumas vezes hoje, o SNUC, né, isso não é tarefa da iniciativa privada, pela nossa legislação. Né? Isso é atribuição das esferas governamentais. Então, na verdade, eu acho que cabe muito mais a ideia de um governo que pense, né, em políticas ambientais efetivas, que pense efetivamente em não desmontar o IBAMA, em não desmontar o ICMBio, em não afrouxar e passar a boiada, é tudo que a gente viu, né, ao longo dos últimos anos, principalmente no governo atual. Eu acho que tudo isso é utilizado como justificativa para a privatização. Mas quem trabalha efetivamente com unidade de conservação sabe que não é esse o caminho, sabe que não vai ser isso que vai resolver, pelo contrário. Sim. A gente vai ter uma separação cada vez maior na relação sociedade e natureza, uma elitização da visitação, entendeu? Diversos outros problemas que eu acho que vão ter consequências muito mais graves começam a aparecer.
Obrigada, Thiago. Respondeu a pergunta da Patrícia. E agora a gente tem uma outra pergunta, está solicitado, da Débora Camacho, perguntando: Thiago, considerando áreas privadas, você acredita que o incentivo a proprietário dentro de unidades de conservação em construir parques privados é um caminho? Então, eu vou tentar entender aqui, ver se eu entendi corretamente a pergunta, né? Quando a gente está falando de uma área privada, no geral, a gente está falando de uma RPPN, né? E quando a gente está falando de uma RPPN, esse proprietário ele pode abrir ou não para visitação. A gente está falando de uma unidade de usos múltiplos. Então, no final das contas, ter um incentivo, ter um estímulo para o turismo nessa área, sim, poderia ser interessante. Principalmente se isso estivesse associado ao município, se isso estivesse associado, né, numa escala mais local. Talvez pensar em roteiros, talvez pensar na integração entre diferentes atores, diferentes operadoras, diferentes agências, um estímulo nesse sentido. Mas quando a gente está falando de área privada, desculpa, eu tendo a pensar que o papel do governo efetivamente é com as áreas públicas. Assim, eu acho que a forma mais ética de se pensar é isso. É claro que estímulos podem ser dados, como incentivos fiscais, etc. Mas o governo, o público, botar dinheiro no privado para estimular o turismo, que vai gerar renda para o privado, eu sou contra. Entendeu? Existem diferentes formas de se estimular, na realidade. Não sei se vão dar tempo de todas as perguntas para o professor Tiago, mas André Martins mandou 2 comentários aqui para você, professor. Ecossistema, pelo que entendi melhor, hoje, com esta aula dada pelo professor, seria um esforço emergencial das informações atualizadas, mais ações entre a sociedade e o próprio núcleo ambiental, para que haja um trabalho em comum acordo, concretizando a todos essa perda que estamos tendo a cada dia no nosso próprio combustível humano. O entendimento e a reflexão. O pessoal também está pedindo, Thiago, se você puder deixar um e-mail de contato, acho que o pessoal está realmente querendo tirar dúvida, Nossa, trocar uma ideia. No final da apresentação, no último slide da apresentação, tem meu e-mail, mas eu posso passar agora também, sem problema. T de Thiago, H de helicóptero, P de Pereira, THP, 21, @hotmail.com. A gente vai Eu quero fazer uma perguntinha também, Thiago. Peraí, queria falar assim, primeiro, eu li lá, né, que você botou na sua pesquisa uma referência da Flona Mário Xavier, lá em Seropédica, posso estar enganado, mas eu tinha lido, eu fiz a minha pesquisa em cima da Flona sobre religião dentro da Flona, né, manifestações religiosas dentro da Flona. E minha pergunta vai mais ou menos de encontro com isso e de encontro com a gestão de conflitos de uma unidade de conservação. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação que eu quero ouvir um pouco a sua opinião. Claro, rapidamente. A gente sabe que, historicamente, a construção das unidades de conservação, dentro daquele conceito que você falou de preservacionismo, conservacionismo, foi dentro daquela ideia do homem fora da natureza, né? E que quem pagou por isso foi, muitas vezes, as populações que tinham harmonia com a natureza. Você chegou até a falar um pouco disso, né? Então, a gente tem um conceito novo que vem aí falando de conflito ambiental, né? Que eu não sei o que você acha desse conceito, que é bem recente, que tem a ver lá, começa lá na ideia lá do ecologismo dos pobres, que tem a ver com a justiça ambiental, que é o racismo ambiental. O que você pode colocar assim, um pouco do racismo ambiental para a gente? É um tema super atual. Você concorda com isso, né? Não, concordo sim, na verdade. A gente percebe que quando a gente tem os conflitos socioambientais, na realidade, existe sim uma seletividade em quem vai ser atingido nesses conflitos e a forma como eles vão ser atingidos nesses conflitos, né? Sim, nítido, principalmente no Brasil, né, pelo nosso histórico, perceber essa questão racial envolvida na questão ambiental, sem dúvida nenhuma. Assim. Eu acho que é um tema fundamental para ser desenvolvido. É muito bacana você trazer isso para essa discussão. Eu, particularmente, tenho que começar a estudar mais também, por ser uma coisa muito recente, mas acho, sim, que existe. Não acho que é uma criação teórico-conceitual que não cabe, não. Acho que é pertinente, acho que deve ser discutido, sem dúvida nenhuma, André. Obrigada, professor. A gente está com mais alguns comentários no chat, mas não vai dar tempo. O professor Tiago disponibilizou o e-mail dele, quem quiser mandar alguma dúvida. Elogio também, os professores merecem, trabalhando. Acho que por ser um tema assim tão atual, né, que está se vendo aí, o pessoal acabou se empolgando bastante com a palestra do professor Tiago. Que bom, né? Que bom. Então, obrigada, Tiago, mais uma vez.
A gente vai deixar agora o Anderson com a palavra, mas muito obrigada mesmo pela presença. De nada, pessoal. Fico feliz em ter ajudado. Parabéns pela iniciativa e contem comigo sempre que precisarem, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Tudo bom, sucesso, pessoal. Boa noite. Obrigado.